Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, na comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos queridos irmãos. Mais uma vez chegamos aqui até você para trazer uma palavra de fé nesses dias tão difíceis e conturbados pelos quais estamos passando. Vamos meditar, aproveitando esta semana que é chamada de Semana Santa. Vamos aproveitar esse momento para meditarmos um pouquinho a respeito do significado da Páscoa para nós que somos cristãos e acreditamos na palavra de Deus como verdade, como regra de fé e que nos dá uma luz sobre esse momento em que nós estamos passando, dado a devida importância às diferenças que existem entre a Páscoa, o significado da Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Nós queremos trazer essa palavra e eu creio que dentro disso o Senhor pode alegrar o seu coração nesse dia, trazendo para você mais força, mais fé, esperança, mais certeza de que uma grande bênção do Senhor, uma grande vitória virá para as nossas vidas, para a vida daqueles que creem, daqueles que confiam no Senhor. Para isso, eu te convido para nós meditarmos num versículo da Palavra de Deus, que está no livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 5, versículo de número 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 7 diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Então nós vemos esta palavra, Paulo dizendo Cristo, nossa Páscoa. O que significa isso? Nós temos que compreender primeiramente o que significa Páscoa. Qual o significado desta palavra tão importante, né? Todos nós conhecemos desde criança. Eu me lembro na época da minha infância, na escola, os professores faziam um grande envolvimento. Naquela época ainda existia uma influência muito grande da igreja sobre a educação. E eu me lembro das freiras, as chamadas irmãs de caridade, que iam nas escolas fazer os ensaios com cânticos, músicas voltadas para a celebração da Páscoa. E havia assim aquele grande envolvimento. Hoje já não é tanto mais, parece mais uma coisa comercial devido ao grande consumo dos doces, chocolates nesta época. Nós estamos vivendo hoje um momento diferenciado devido à situação pelo que passa o mundo em crise, com essa enfermidade, essa doença que está assolando o mundo. E é bom esse momento para que nós venhamos a refletir o verdadeiro significado da Páscoa. Bom, a palavra Páscoa, que vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima. Literalmente significa isso, passar por cima. E esse passar por cima nos faz voltar lá atrás, capítulo 12 de Êxodo, quando o povo de Israel ia sair do Egito em direção à terra da Canaã. Quando Deus deu uma ordem para eles que eles deveriam sacrificar o cordeiro, o cabrito, e o sangue ser aspergido sobre os umbrais da porta. Eles deveriam consumir esse cordeiro assado e junto com pães asmos, porque eles iam sair apressadamente do Egito. Eles iam em direção a Canaã. Então, o sinal do sangue nos umbrais da porta ia dar livramento para o povo hebreu. Eles seriam livres da morte que estava do lado de fora. Então, quando o anjo da morte passasse pela casa,
E ao contemplar o sangue do cordeiro no umbral da porta, ele passaria por cima direto. Ele ia até a próxima casa, e na próxima casa, e na próxima casa, sucessivamente assim. Onde não houvesse o sinal do sangue, sendo hebreu ou egípcio ou qualquer outro povo que morasse ali no Egito, se não houvesse o sinal do sangue, independente de que raça fosse, nacionalidade fosse, se não houvesse sinal do sangue, morreria. É interessante a gente lembrar que os hebreus guardados em casa, que foram livres da morte, somente aqueles que guardaram uma ordem dada pelo Senhor. Estar em casa não significava estar seguro. Quem estava em casa sem Deus, sem a palavra de Deus, sem obedecer a ordem de Deus, mesmo estando em casa, pereceram. Nós lembramos aqui que Faraó estava dentro do seu palácio, ele estava em casa e seu filho morreu dentro de casa. Então não basta você estar em casa achando que está livre de todos os males. O que importa é nós estarmos com Deus na casa. Com Deus dentro de casa, nós não corremos perigo. Até porque o cristão, quando passa dessa vida para outra, ele não muda, ele não morre, mas ele passa para uma vida melhor, para estar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a Páscoa significava que eles iam, após aquele dia, estar indo em direção a Canaã. Nós lembramos que foi 40 anos andando pelo deserto, até eles entrar na terra da promessa. Lembre isso, o número 40 ele é muito significativo dentro da Bíblia. Você lembra que Moisés ficou 40 anos no deserto, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, Elias, 40 anos de jejum, e assim por diante. Você vai encontrar esses números todos dentro da Bíblia, que todos eles têm um significado. Jesus também passa por um número de 40. Mas vamos aqui agora. Quando Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 5, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, ele está se referindo à Páscoa. Lá no capítulo 26 de Mateus, a Bíblia diz para nós que dali a 2 dias seria a Páscoa. E Jesus estava ali naquela véspera de ser oferecido como cordeiro pascual, que Paulo diz aqui. Então Paulo está recomendando à igreja de Corinto retirar todo o fermento, tirar todo o pecado, purificar os corações. Vamos aproveitar esse momento de reflexão, esse momento que nós estamos passando reclusos. Muita gente não tem encontrado oportunidades nem para sair um pouquinho de dentro de casa, para limpar de uma vez por toda qualquer tipo de fermento que esteja dentro dos nossos corações. Vamos aproveitar esse momento que nos aproxima do domingo da Páscoa, para que a nossa vida esteja realmente conforme Deus quer, conforme Ele deseja. Cristo veio para isso, Ele veio para nos trazer uma opção melhor do que aquela que nós estávamos vivendo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Vamos lembrar novamente aqui que Paulo diz lá em Romanos 3 que todos haviam pecado e por esta razão estavam todos afastados do convívio com Deus, sem a presença de Deus, sem o direito de Deus. Então, Cristo ele veio como um cordeiro pascual, ele veio como um cordeiro a ser oferecido por nós. Então hoje, quando nós olhamos pela palavra de Deus, Paulo falando isso, e ele fala também lá para os irmãos de Colossos, em Colossenses no capítulo de número 1, em Colossenses capítulo de número 1, Paulo nos fala no versículo 20, ele diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Desde que Adão pecou, havia esse rompimento do homem, da natureza, de tudo com Deus. Quando Cristo morreu na cruz, ele reconciliou de novo todas as coisas. Paulo diz, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Tudo isso foi reconciliado com Deus. Agora, pense numa situação. Cristo nos reconciliou. Nós
quando conhecemos a mensagem de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é libertador, nós somos chamados para uma reconciliação e nós alcançamos a remissão dos nossos pecados. Nós alcançamos então o perdão. Uma cédula que pesava contra nós foi anulada nesse momento que nós encontramos com Cristo. Agora acontece outra pesar. Quando Deus olha de cima, quando Ele passa por cima e olha para nós, Ele vê a marca do sangue de Cristo sobre nós. Aleluia! Olha que coisa linda e maravilhosa. Você já parou para pensar que está acontecendo uma pesar sobre a sua vida, sobre a nossa vida? Quando Deus passa por cima de nós e Ele olha para esta casa, Ele vê nela a marca do sangue de Cristo e não haverá morte. Aleluia! Porque a marca do sangue de Cristo está em nós, nele nós temos a vida. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 20 de Colossenses. O que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz. O sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. É ele que acobertou de uma vez por todas. Ele remiu, ele não acobertou. O sacrifício do passado, o sacrifício da antiga aliança acobertava o pecado. O sangue de Cristo remiu, resgatou, tirou, aniquilou de uma vez por todas essa sentença de morte. Não é um sacrifício transitório, mas é um sacrifício perpétuo. Um sacrifício que não será mais anulado. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. É por isso que nós glorificamos a Deus, porque nós conseguimos pela fé, mediante a inspiração do Espírito Santo de Deus, compreender o significado real da Páscoa em nossas vidas. Então, domingo, quando você tiver a oportunidade de estar com sua família reunida, lembre-se, o importante não é o presente que você dará ao seu filho, não é o chocolate, não é o ovo de chocolate recheado que você vai dar para o seu filho, mas o importante desse domingo é lembrarmos que Cristo se ofereceu por nós na cruz e o sangue dele nos garante a vitória. Eu disse para você que há muitas semelhanças, há muitas indicações a respeito disso. Israel saiu da Páscoa e ficou 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, até entrar na terra da promessa. Antes de Jesus subir ao céu, ele ficou por mais 40 dias na terra. Não são coincidências. Não são coincidências. A Bíblia não são coincidências. Tudo que está na Bíblia é programado no relógio de Deus. Tudo que a Bíblia fala já estava no relógio de Deus. No tempo de Deus já estava tudo certo. Assim como ainda vai acontecer a vinda de Jesus, o resgate dos santos vitoriosos que venceram pela fé, a entrada para o reino milenar de Cristo, julgamento final, trono branco, tudo isso para Deus é uma realidade. Para nós ainda é algo que virá, que acontecerá. Para Deus é uma realidade. Os 40 anos no deserto, os 40 dias até a assunção de Cristo, tem muito significado. É significativo você aprender dentro da palavra de Deus o que cada coisa significa. Muita gente, 90 ou mais por cento das pessoas que passarão essa Páscoa, eles não entenderam o significado dela, não sabem dela. Pior, que você vai encontrar, não estou direcionando esta palavra para nenhum líder religioso, seja missionário, evangelista, presbítero, pastor, apóstolo. Mas muitos, milhares de homens que pregam a palavra de Deus por aí, não sabem o significado real, não sabem o que significa isso. E a gente precisa aprender para aplicar em nossa vida a palavra do Senhor. Não é verdade que a Bíblia já diz pelo profeta Oséias que o povo perece porque lhe falta conhecimento? E ele diz assim na sua palavra: prossigamos em conhecer ao Senhor. É preciso que a gente aprenda isso. O Senhor Jesus, o Cordeiro Pascual, quer te dar a vitória. Ele nos dá a vitória. Toda a calamidade vai passar e nós precisamos estar firmes para enfrentar o que vem ainda de pior. Mesmo que esta calamidade cesse e passe, o mundo se prepara para acontecimentos maiores. Esta é uma preparação para outros acontecimentos. A igreja de Deus precisa estar preparada, porque haverá arrebatamento,
haverá período de governo do anticristo que virá sobre as nações. Nós estamos vivendo o limiar do cumprimento da palavra de Deus. E quem não entende a palavra, quem não conhece as Escrituras, corre um sério risco dos acontecimentos vir e ele não compreender, porque não estudou a palavra de Deus. E é bem verdade que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Conheça a palavra de Deus, ela tem poder para te libertar da cegueira espiritual, do mundanismo, do pecado. Tira a viseira daquele que vive no religiosismo e não pratica a verdadeira religião que Deus deixou. Nós precisamos estar preparados para enfrentar todos os acontecimentos que estão vindo em nossa direção. Que Deus te abençoe com esta palavra. Uma feliz Páscoa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua família. Creia nas promessas de Deus. Querido Deus e Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro nessa noite. Te agradeço por esta oportunidade. Se não fosse Jesus Cristo morrer naquela cruz, nós não estaríamos aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos e te glorificamos por nos fazer compreender, nos fazer entender, uma vez mais, que nós só estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro, antes até mesmo que o mundo existisse. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, esta nação, esta cidade, este país, abençoa o mundo, Senhor, todo que caminha no meio desta calamidade. Pai, nós poderíamos dizer aqui, Senhor, que esta enfermidade não é para a morte, mas o Senhor sabe tudo e conhece tudo. Pedimos, Senhor, que o teu poder esteja na vida de cada irmão, de cada servo, Senhor, para dar o livramento que o Senhor lhe prover. Pai, em nome de Jesus, aonde houver alguém enfermo, Pai, nesta hora, em nome de Jesus, nós repreendemos as enfermidades. Toda dor, toda infecção, toda febre, sai em nome de Jesus. Seja curado pela fé. Toma posse da sua vitória hoje. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção, prosperidade na vida daqueles que temem a Deus. E eu te peço uma vez mais, Senhor, sara a nossa nação, sara o nosso país. Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor fique contigo no seu coração e te abençoe, dando paz, alegria e felicidades a você e a sua família. É o que eu desejo, em nome de Jesus.